em nome de Deus e na forma regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária de fevereiro de 2025. Solicito a chamada dos senhores vereadores. Alexandre José da Silva. Presente. Anderson da Silva Tavares. Presente. Antônio de Padre Guedes. Presente. Débora de Araújo Rocha Souza. Presente. Geraldo Afonso Caldeira Brandão. Presente. Jadir Barcelos. Presente. Luna Gabriele Gomes Mota. Presente. Marlene Fátima de Assis Domingues. Presente. Sebastião Romulo Linhares. Presente. Bom, antes de dar início aqui, eu quero destacar um novo termo que a gente está iniciando nessa Câmara. É um termo que nós vamos trabalhar com muito empenho para que seja uma Câmara mais técnica, mais moderna e que represente ainda com mais qualidade a população. Vamos começar então. Em turno único, a ata da reunião extraordinária de 13 de janeiro de 2025. Está em discussão. Não havendo, vamos passar para a votação. Anderson da Silva Tavares. Sim. Antônio de Padua Guedes. Sim. Débora de Araújo Rocha e Souza. Sim. Geraldo Afonso Caldeira Brandão. Sim. Jadir Barcelos. Sim. Luna Gabriele Gomes Mota. Sim. Marlene Fátima de Assis Domingues. Sim. Sebastião Romulo Linhares. Aprovada por todos os vereadores a ata da reunião extraordinária de 13 de janeiro de 2025. Em turno único, a ata da reunião extraordinária de 23 de janeiro de 2025. Está em discussão. Não havendo, vamos dar sequência para a votação. Anderson da Silva Tavares. Sim. Antônio de Padua Guedes. Sim. Débora de Araújo Rocha e Souza. Sim. Geraldo Afonso Caldeira Brandão. Sim. Jadir Barcelos. Sim. Luna Gabriele Gomes Mota. Sim. Marlene Fátima de Assis Domingues. Sim. Sebastião Romulo Linhares. Aprovada por todos os vereadores a ata da reunião extraordinária de 23 de janeiro de 2025. Solicito a leitura das matérias que serão apreciadas na próxima reunião ordinária e encaminho às comissões responsáveis. Projeto de Lei Complementar número 2.403 de 2024. Altera a Lei Complementar número 2.141 de 1 de julho de 2010 e dispõe sobre a organização, a estrutura orgânica e os procedimentos da administração direta do município de Rio Piracicaba. Projeto de Lei Complementar número 2.407 de 2025. Autoriza reajuste do vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 2.410 de 2025. Dispõe sobre a revisão geral anual prevista no artigo 37 da Constituição da República de 1988 e na Lei Municipal número 2.744 de 2024, que atualiza os subsídios que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 2.418 de 2025. Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Fundão. Projeto de Lei número 2.419 de 2025. Dispõe sobre a prioridade de matrícula para mães atípicas em creches e escolas próximas de suas residências e locais de trabalho no município de Rio Piracicaba e dá outras providências. Projeto de Lei número 2.420. Denomina Ponte Teotônio de Moraes. Projeto de Lei número 2.421. Dispõe sobre a criação do Coral Municipal de Rio Piracicaba e dá outras providências. Projeto de Lei número 2.423. Acrescenta os incisos 11, 12, 13, 14 e 15 no artigo 9º da Lei Municipal número 1953, de 1º de outubro de 2003 e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 2.424. Institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Rio Piracicaba e dá outras providências. Projeto de Lei número 2.425. Declara a cultura evangélica patrimônio imaterial do município de Rio Piracicaba e institui sua celebração no calendário oficial e dá outras providências. Projeto de Lei número 2.426.
Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e dá outras providências. Projeto de Lei número 2427 estabelece procedimentos para a recuperação de vias, passeios e logradouros públicos municipais danificados por serviços ou obras de infraestrutura urbana, que especifica. Projeto de Lei número 2428 dispõe sobre a alteração da Lei 2724, de 15 de abril de 2024 e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 2429 dispõe sobre a revisão geral anual prevista no artigo 37 da Constituição da República de 1988 dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Rio Piracicaba e dá outras providências. Projeto de Resolução número 536 dispõe sobre viagens de serviço e concessão de diárias a vereadores e a servidores do Poder Legislativo Municipal de Rio Piracicaba e dá outras providências. Vamos passar agora para a leitura das indicações dos senhores vereadores. E eu solicito agora a leitura das indicações número 1, 001 e 002 de 2025, de autoria do vereador Antônio de Pádua Guedes. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal com a seguinte reivindicação: realizar obras para calçamento do Morro do Urubu, sentido às comunidades de Bateias, Ponte Novinha, Cabeceira Grande e Tomé Rodrigues. Justificativa: o local necessita de melhorias para facilitar o acesso dos servidores públicos essenciais, como o transporte escolar, saúde e comércio, promovendo assim o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. Nesse termos, pede providências. Antônio de Pádua Guedes, vereador. Segunda indicação. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal com a seguinte reivindicação: providenciar redimensionamento do bueiro localizado na rodovia Ulisses Arcanjo de Melo, logo após a Ponte Saraiva, que dá acesso ao distrito de Conceição de Piracicaba nesse município. Providenciar a manutenção com drenagens e cascalhamento das estradas rurais das comunidades rurais de Bateias, Tomé Rodrigues, Turmo, Gomes de Melo, Cabeceira Grande e todos os demais povoados que englovam o distrito do Padre Pinto deste município. Justificativa: o estado atual de algumas vias rurais tem dificultado o tráfego, principalmente em períodos de chuva, o que compromete a mobilidade e o escoamento da produção agrícola, além de colocar em risco a segurança de quem utiliza essas vias diariamente. O cascalho das estradas e a manutenção das mesmas são fundamentais para melhorar a qualidade de vida e a segurança dos nossos agricultores e dos moradores e trabalhadores da zona rural do município. Nestes termos, pede providências Antônio de Pádua Guedes, vereador. Solicito a leitura das indicações números 003 e 004 de 2025, de autoria do vereador Anderson da Silva Tavares. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal com a seguinte reivindicação: providenciar redimensionamento do bueiro localizado na rodovia Ulisses Arcanjo de Melo, logo após a Ponte Saraiva, que dá acesso ao distrito de Conceição de Piracicaba nesse município. O bueiro atual não tem dado conta do volume de água nos períodos de chuva, o que tem ocasionado alagamentos e danificado o asfalto da via, comprometendo a segurança e durabilidade da pavimentação. Para resolver esse problema de forma eficaz, surgiu a instalação de 2 jogos de manilhas de 80 centímetros, devidamente envelopados com concreto usinado, a fim de garantir o melhor escoamento das águas pluviais e evitar danos à infraestrutura da estrada. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal com a seguinte reivindicação: providenciar a construção de uma ponte de concreto armado na rodovia Ulisses Arcanjo de Melo, Hidalgo, próximo à antiga casa da usina. Providenciar também a instalação de guarda-raio nas laterais próximas do local. A rodovia Ulisses Arcanjo de Melo, nas proximidades da antiga casa da usina, enfrenta sérios problemas devido à precariedade das condições de tráfego e estrutura do local. O tubulão existente, que foi projetado para escoar o volume de água na região, não tem capacidade suficiente para suportar a quantidade de água que passa, especialmente em períodos de chuva intensa.
Como resultado, o asfalto fica danificado, o que tem causado transtornos consideráveis para os motoristas e pedestres. Além disso, a falta de proteção nas laterais da estrada torna o local ainda mais perigoso, pois não há uma barreira de segurança para evitar que veículos e pessoas possam cair em áreas de risco, necessitando assim da instalação de uma guarda-corpo no local com o intuito de trazer mais proteção aos usuários da via. Nestes termos, pede providências Anderson da Silva Tavares, vereador. Vamos passar agora ao senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas da mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, senhor ex-vereador Valdeci, senhor ex-prefeito, ex-vereador desta casa, Jorge Machado, demais público presente. Boa noite a todos. Esse local já foi ponto de 2 acidentes graves, então eu tenho certeza que o prefeito vai acatar a indicação para dar viabilidade aos condutores e também a todos que transitam na via, nessa rodovia. E lá próximo à casa da usina, necessita dos guarda-reis de proteção para evitar acidente no local. Muito obrigado, presidente. Dando sequência, então, vamos para a leitura das indicações números 005 e 006 de 2025, de autoria do vereador Geraldo Afonso Caldeira Brandão. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, no termo do artigo 102 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal com a seguinte reivindicação: providenciar a construção de estacionamento em frente ao cemitério municipal localizado na rua Marechal Deodoro, do centro, nesse município. Justificativa: atualmente, as pessoas que visitam o cemitério enfrentam dificuldades em estacionar seus veículos, especialmente durante os períodos de maior movimento, como horários de picos, feriados e cerimônias. Essa situação causa transtornos aos visitantes e moradores da região e prejudica a organização do tráfego na via. A construção de um estacionamento adequado atenderá às demandas da comunidade, garantindo conforto e segurança, além de promover uma melhor organização do espaço urbano. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, no termo do artigo 102 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal com a seguinte reivindicação: construção de uma rua no bairro Brumadinho, à beira-linha da estrada paralela à estrada férrea. Justificativa: os moradores do bairro Brumadinho, especificamente à beira-rio, à beira da linha da estrada paralela à estrada de férrea, têm enfrentado inúmeros transtornos devido às condições precárias de acesso na localidade. O problema se agrava durante os períodos chuvosos, quando as vias se tornam intransitáveis, comprometendo a mobilidade dos residentes, o transporte de mercadoria e, em caso de emergência, o acesso de serviços essenciais. Diante dessa situação, solicito a construção de uma rua adequada na referida localidade, com infraestrutura que contemple a drenagem e pavimentação para atender a demanda dos moradores e minimizar os impactos da chuva. Essa obra é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida da comunidade, garantindo acessibilidade, segurança e bem-estar aos cidadãos que dependem do tráfego nessa região. Nesse termo, pede providência Geraldo Afonso Caldeira Brandão, vereador. Solicito a leitura das indicações números 007 e 008, de autoria do vereador Jardim Barcelos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal com a seguinte reivindicação: providenciar a construção de um passeio para pedestres na rua Aires Quaresma, do número 225 ao número 249 neste município. Considerando que a falta de um passeio adequado expõe os cidadãos a riscos de acidentes, obrigando-os a transitar em meio aos veículos e considerando a necessidade de garantir maior segurança e acessibilidade para os pedestres, venho solicitar a construção do referido passeio, dada a importância para atender a essa demanda que contribuirá para a qualidade de vida e mobilidade urbana no município. Nestes termos, pede providências. Jardim Barcelos, vereador. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, a presente
indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal com a seguinte reivindicação: providenciar o asfaltamento das ruas número 13 e 14 no bairro Samitre, neste município. Justificativa: a presente solicitação visa atender à reivindicação dos moradores da localidade, que enfrentam diariamente dificuldades de tráfego devido às condições precárias de via, especialmente em períodos de chuva. O asfaltamento proporcionará mais segurança, mobilidade urbana e valorização do bairro, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Nestes termos, pede providência Jadir Barcelos, vereador. Solicito a leitura das indicações número 009-010 de 2025, de autoria da vereadora Marlene Fátima de Assis Domingues. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal com a seguinte reivindicação: providenciar a instalação de quebra-molas com sinalização adequada entre os dois pontos de ônibus existentes na Avenida Dom Joaquim Silvério, próximo ao número 3000, perto da entrada para Fonte Saraiva. A Avenida Dom Joaquim Silvério possui grande fluxo de veículos e pedestres, sendo uma via importante para a circulação dos moradores da localidade. No entanto, a falta de controle da velocidade dos veículos entre os pontos de ônibus tem gerado preocupações quanto à segurança dos cidadãos que utilizam o transporte coletivo. Além disso, a proximidade dos pontos de ônibus e a velocidade excessiva dos motoristas aumentam o risco de acidentes, especialmente para as pessoas que aguardam ou desembarcam no transporte. Marlene Fátima de Assis Domingues, vereadora. A palavra. Esse espaço já houve acidente de uma criança que veio a falecer, e nesse local foi até pedido de uma mãe que perdeu esse filho, e o quebra-mola seria um pouco antes da segunda entrada da Ponte Saraiva, e com pistas para pedestre, porque ali tem muita criança, principalmente agora que vai começar as aulas, então tem muita criança transitando ali, pegando condução. Então é necessário essa pista para pedestres e o quebra-mola, porque quando o carro vem de Piracicaba sentindo o debate, ali próximo não tem quebra-mola, então ele já vai embalado e vai alcançar o ponto de ônibus, tanto de um lado quanto de outro. Essa é a justificativa. Segunda indicação. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal com a seguinte reivindicação: providenciar a instalação de quebra-molas com sinalização adequada na rua Manuel Fernandes Carneiro, à altura do número 468, próximo à casa da senhora Cleusa, bem como providenciar a pintura dos já existentes na citada rua. A instalação de quebra-molas adicional, bem como a pintura dos já existentes, contribuirá significativamente para a segurança da comunidade, uma vez que a velocidade dos veículos nesse trecho é excessiva, representando risco de acidentes, especialmente com pedestres. Ademais, o buraco existente na via vem causando transtornos e representando um perigo iminente para motoristas e pedestres. Desta forma, a presente solicitação visa garantir o trânsito mais seguro e melhorar as condições de trafegabilidade do local. Marlene Fátima de Assis Domingues. Solicito a leitura das indicações número 011 e 012 de 2025, de autoria do vereador Alexandre José da Silva. Realizar obras de infraestrutura na comunidade de Gomes de Melo, neste município. A comunidade de Gomes de Melo possui áreas ociosas nas proximidades da igreja, em frente à antiga escola, que, se melhor aproveitadas, poderiam beneficiar diretamente os moradores. A implementação de infraestrutura voltada para o lazer e a criação de espaços recreativos seriam fundamentais para promover uma significativa melhoria na qualidade de vida da população local. Essas melhorias trariam diversos benefícios, destacando-se o fortalecimento do convívio social, pois a criação de espaços para lazer e interação contribuiria para a integração dos moradores, incentivando atividades coletivas e promovendo a formação de laços comunitários mais sólidos. Além disso, o aproveitamento dessas áreas ociosas contribuiria para a valorização da comunidade, tornando-a mais atrativa e funcional, além de atuar como catalisador para a revitalização da região. Outro aspecto relevante é a redução de desigualdades, uma vez que essa iniciativa atenderá a uma demanda histórica da comunidade, que carece de investimentos na área de infraestrutura de lazer. Portanto, ressalto a importância dessa proposta, que não apenas atende às necessidades legítimas da população, mas também trará benefícios tanto a curto quanto a longo prazo para Gomes de Melo. Alexandre José da Silva, vereador.
realizar obras de reforma da quadra poliesportiva do bairro Pátria Levi Coab, que bem como a adequação da área ociosa ao lado para a implementação de infraestrutura voltada ao lazer e convivência da comunidade. Justificativa. A quadra poliesportiva da Coab encontra-se em condições precárias, necessitando de melhorias para que possa ser devidamente utilizada pelos moradores, especialmente crianças, jovens e praticantes de esportes. Além disso, há uma área ociosa ao lado da quadra que poderia ser aproveitada para a construção de equipamentos de lazer e espaços de convivência. Essas obras são demandas antigas da população e representam um investimento importante na qualidade de vida da comunidade, promovendo o esporte, o lazer e a socialização. Diante disso, solicito que a administração municipal estude a viabilidade e a realização dessas melhorias. Alexandre José da Silva, vereador. Solicito a leitura das indicações número 013 e 014, de autoria da vereadora Luna Gabriele Gomes Mota. Construção de um ponto de ônibus no bairro Bicas, neste município. A presente indicação tem como objetivo atender às necessidades dos moradores do bairro Bicas, que enfrentam dificuldades devido à inexistência de um ponto de ônibus adequado para a espera do transporte público. Atualmente, a falta de infraestrutura compromete o conforto e a segurança dos usuários, especialmente de grupos vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. A construção de ponto de ônibus com assento e abrigo adequado não só garantirá mais conforto aos cidadãos, como também contribuirá para a melhoria da qualidade do transporte público na região, promovendo segurança e dignidade para a comunidade local. Diante da relevância dessa demanda, solicito que a administração pública tome as medidas necessárias para viabilizar a implementação dessa medida, beneficiando assim todos os cidadãos que dependem do transporte público do bairro Bicas. Luna Gabriele Gomes Mota, vereadora. Minha segunda indicação é para a construção de uma área de lazer ou uma praça no bairro de Fátima, neste município. Considerando a crescente demanda por espaços que incentivem a convivência comunitária, a prática de atividades físicas e o descanso ao ar livre, propõe-se a criação de uma área de lazer ou praça bem planejada no citado bairro. Este espaço seria de grande importância para a comunidade, atendendo a diferentes faixas etárias e promovendo uma melhoria significativa na qualidade de vida dos cidadãos, além de proporcionar bem-estar aos moradores. O projeto contribuiria para a valorização do bairro, gerando maior segurança e fomentando o sentimento de pertencimento. A praça também desempenharia um papel crucial como ponto de encontro e integração social da comunidade. Luna Gabriele Gomes Mota, vereadora. Por fim, a leitura das indicações número 015 e 016 de 2025, de autoria do vereador Sebastião Rômulo Linhares. Refazer o calçamento da rua Manuel Gomes de Melo, Ponte Saraiva, após a ponte, sentido MG 123. O refazimento do calçamento da rua Manuel Gomes de Melo, na localidade Ponte Saraiva, especificamente após a ponte, no sentido MG 23, é uma urgente necessidade em nosso município, já que o local apresenta um grande buraco ao lado da ponte. Esse problema foi agravado pelas fortes chuvas recentes, resultando em uma situação de risco tanto para motoristas quanto para pedestres que transitam pelo local. Este reparo é de extrema importância para garantir a segurança e o bem-estar de todos que utilizam essa via. A deteriorização do calçamento, além de prejudicar a mobilidade, pode causar danos aos veículos e, consequentemente, gerar acidentes. Considerando a relevância dessa via para a comunidade local, solicito a pronta atenção e providências para a recuperação do calçamento, evitando maiores danos e riscos à população. Sebastião Rômulo Linhares, vereador. Contratação de intérpretes de língua brasileira de sinais Libras em todos os eventos promovidos pela administração pública municipal, garantindo a acessibilidade plena às pessoas surdas. O direito à acessibilidade, conforme assegurado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, inclui a necessidade de promover meios que garantam comunicação adequada e igualitária entre as pessoas com deficiência auditiva e a sociedade. A língua brasileira de sinais é a língua oficial da comunidade surda do Brasil, e seu uso adequado em eventos públicos é uma medida essencial para que pessoas surdas ou com deficiência auditiva possam exercer plenamente seus direitos, como o acesso à informação, à educação e à cultura. Em anexo, encaminho um anteprojeto de lei visando a contratação de um profissional de intérpretes de língua brasileira de sinais Libras em todos os eventos promovidos pela administração pública municipal, tendo como objetivo garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua condição física,
tenham a plena oportunidade de participar das atividades culturais, sociais, educacionais e demais eventos promovidos pelo município. Sebastião Romulo Linhares, vereador. Temos agora aqui algumas inscrições de comunicação parlamentar. Vamos dar início com o vereador Antônio de Fala Guedes, que poderá usar a tribuna por até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, público presente. Hoje está bacana aqui a Câmara, né? Está vendo bastante jovens aqui. Isso é importante, a participação de vocês aqui na nossa vida política da cidade. Parabenizar também ao Jadir, que é um grande amigo, o Alexandre, a Aluna, Geraldo Afonso, a Marlene e a Débora, né, que são novatos nessa casa, mas são pessoas que a gente sabe que se propôs a servir a nossa cidade e trabalhar pelos anseios da nossa população, para que juntos, né, a gente possamos trabalhar para levar o Piracicaba cada vez mais a um nível de bom atendimento, né, na saúde, na educação, na infraestrutura, né? Então, parabenizo todos vocês. Vamos fazer esse trabalho junto aí nesse período desses 4 anos, pensando sempre no bem comum da nossa população, né, e também na nossa cidade. E conte sempre comigo aí, naquilo que a gente puder ajudar, a gente está sempre à disposição para trabalhar junto. E outro assunto que eu queria aqui, senhor presidente, colocar em discussão é referente à empresa Vale. Nós sabemos que a Vale paralisou em 2021, né? Logo na pandemia, onde a gente teve também aquele período da enchente que acabou com a nossa cidade, arrasou a cidade toda, gerando grandes prejuízos para a nossa cidade, o qual só com aquela recuperação dos estragos foram mais de 17 milhões de reais que foram gastos. E a Vale, eu acredito que ela falta muito com o compromisso com a nossa cidade, com a nossa população. Sempre marca reuniões com o prefeito Augusto, marca a data de voltar, retornar as atividades do nosso município. Agora, sexta-feira, eles tiveram outra reunião com o prefeito, disse que esse ano não volta, só volta no ano 2025. E a gente sabe que isso impacta muito financeiramente o nosso município, porque nós somos um município minerador e tem grande dependência da receita minerária. Então, senhor presidente, eu queria aqui que o senhor enviasse um ofício no Vale, em nome de todos os vereadores, convocando eles para uma audiência pública, para a gente discutir esse assunto e a gente também convidar a população para vir participar, porque hoje a gente vive numa cidade que é placa para todo lado de rota de fuga, os imóveis sofreram grande desvalorização, né, fora o impacto ambiental que tem o nosso rio assoreado, né, com muitos resíduos sólidos que descem da assoreia do rio. Então, acho que a Vale deve muita explicação aqui para essa casa e também para a nossa população. Então, eu conto com todos vocês, né, para a gente cobrar esse trabalho, porque a Vale ela tem que ter mais respeito com a nossa comunidade. A Vale é uma mineradora que está dentro do nosso município há 60 anos, e se você for ver direitinho, for na ponta do laço, os benefícios que nós temos que a Vale deu no nosso município é muito pouco, né? No mínimo, ela teria que ajudar mais, né, na infraestrutura do município, principalmente na área rural nossa, que é uma área difícil, uma extensão muito grande. Nós temos vários problemas com estradas rurais, os acessos, né, dos moradores para escoamento de sua produção, né, que o município, sem a arrecadação da Vale, muitas coisas importantes, né, que a gente poderia estar fazendo, deixa de ser feito. Por exemplo, a gente tem alunos aí de estudo de Itabira que sempre está cobrando um transporte para ajudar eles nesse custeio do transporte, porque já vai para uma faculdade que não é barato, e tem essa cobrança. Inclusive, eu até já levei isso junto ao prefeito Augusto para dar uma olhada. Então, a gente tem que cobrar da Vale para ajudar mais o município. E, no mínimo, o que ela deveria fazer é dar uma compensação financeira por esse período que ela paralisou as atividades do nosso município e sem
uma explicação assim, contundente que justifique, porque paralisou e nenhum município foi notificado quando ela teve essa paralisação, segundo o nosso prefeito. E segundo Augusto, o prejuízo é mais de 330 milhões, já está chegando mais ou menos 330 milhões nesses 5 anos, porque em 2025 ela não volta mais. Então, conto com o apoio de vocês para a gente fazer essa audiência pública, senhor presidente, convocar a VAL para a gente cobrar dela a explicação, porque o município precisa desse recurso para atender diversas outras áreas que as pessoas cobram e realmente a gente não tem o recurso para poder atender. Muito bem pontuado pelo vereador Antônio Guedes. E essa questão da Vale, eu vejo que a gente precisa, já passou da hora, na verdade, de ter um plano efetivo de diversificação da economia. A gente não pode ficar dependendo da mineração. A Vale já está dando sinais evidentes aí de que vai chegar a hora que ela vai parar em definitivo. Já tem um tempo que ela está empurrando isso com a barriga aí. Então, o que eu vejo, na minha opinião, a gente precisa, e é a hora, na verdade já passou da hora, tem que ter um plano bem estruturado de diversificar a economia. Até mesmo, senhor vereador, senhor Antônio Guedes, nesse convite que nós vamos fazer para a Vale, eu vejo que é importante a gente, nessa conversa, destacar que a própria Vale pode ajudar o município a desenvolver um plano pensando no pós-Vale, para diversificar essa economia. Tem cidades vizinhas, cidades generadoras, como no caso de São Gonçalo, lá tem um plano efetivo de diversificação que já está em prática. Eu fiz uma visita lá recentemente, então as coisas estão caminhando bem nesse caminho. A gente vê que a cidade aí já está trabalhando na questão do turismo, mas eu vejo que é preciso algo além disso. Porque o turismo vai trazer, sim, vai movimentar recursos na cidade, mas a gente depende muito, a prefeitura depende de recursos. A arrecadação de impostos, eu penso que o turismo talvez não vai resolver essa questão. Então a gente tem que atrair novas empresas para que continue circulando. Porque hoje, o maior empregador que a gente percebe de empresa é a prefeitura. A gente não pode ficar dependendo só de Vale e prefeitura. Então, é necessário e urgente esse trabalho para ampliar o leque de oportunidades em relação à economia da cidade. Exatamente, Luciano. Essa diversificação da economia também precisa, a gente trabalhar isso daí, conversar com o prefeito, juntamente até como você falou, com o apoio da Vale, porque o Minério uma hora ele vai acabar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dentro desse período aí que a Vale paralisou, como o município é muito dependente dessa receita, a Vale deve uma explicação, entendeu? Para o município, porque o município fica numa situação difícil e ele sempre empurrando com a barriga. Se vai parar a mina, se não vai minerar mais, que fala que não vai, que aí o município já vai correr atrás de outras fontes de receita, porque do jeito que está, não dá para continuar. Marca uma reunião, fala que volta em 2024, agora só em 2025. Chega em 2025, só vai voltar em 2026. Entendeu? Então já tem que definir uma situação, ou então dar um parecer realmente se vai voltar ou se não vai. Porque da forma que está é muito difícil, não dá para continuar. Exatamente. Dando continuidade aqui nas comunicações parlamentares, eu já tinha feito a inscrição também e complementei a fala do vereador Antônio Guedes. Vamos dar sequência aqui agora com a vereadora Luna Gabriele Gomes Mota. Cumprimentos os amigos parlamentares, o senhor presidente. Estou muito feliz pela primeira reunião dessa casa e também muito feliz pela presença de todos vocês. Agradeço aqui a presença da população, principalmente da juventude, que eu sei que vem aqui com uma pauta muito importante, que é a questão do transporte para as cidades vizinhas. Muitos até entraram em contato comigo. A vereadora Débora e eu estivemos lá na Secretaria de Educação, Transporte, Cultura e Lazer. Levamos a pauta e estamos aí correndo atrás. É uma reivindicação justa e vocês estão mais do que certos de cobrar. Estou feliz por ver tantos jovens assim nessa casa, na nossa primeira reunião ordinária. Além disso, eu quero falar que nós estamos à disposição, nos colocar à disposição aqui todos os vereadores dessa casa. A gente está começando hoje oficialmente a sessão legislativa, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui trabalhou muito em janeiro, Eu pude pegar essa experiência em janeiro, foi muito bom meu trabalho, ver que a cidade tem muito mais demandas, até mesmo do que a gente imagina. E nós queremos ser uma Câmara nova, uma Câmara ativa, participativa, atuante. Tenho certeza que posso contar com o apoio de todos os vereadores presentes e com a população também, porque a gente não faz nada aqui sem vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Nós queremos trabalhar para diversificar com amor e muito propósito. Muito obrigada. Nada mais por hoje.
Algum vereador quer pensar? Não. Em nome de Deus e na forma regimental, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para participarem da segunda reunião ordinária do mês de fevereiro de 2025, a realizar-se no dia 19, às 19 horas. Boa noite a todos e Deus abençoe.